Graças à frouxidão, à pobreza intelectual e fraqueza de energia vital de Ismênia, aquela fuga do noivo se transformou em certeza de não casar mais, e tudo nela se abismou nessa ideia desesperada. Coleone enterneceu-se muito e interessou-se. Sendo bom de fundo, quando lutava pela fortuna, se fez duro e áspero, mas logo que se viu rico, perdeu a dureza de que se revestira, pois percebia bem que só se pode ser bom quando se é forte de algum modo. Ultimamente, o major tinha diminuído um pouco o interesse pela moça. Andava atormentado com o seu caso de consciência. Entretanto, se não tinha um constante e particular pensamento pela desdita da filha de Albernaz, abrangia-a ainda na sua bondade geral, larga e humana. Não se demorou muito na casa do compadre. Ele queria, antes de voltar ao Caju, passar pelo quartel do seu batalhão. Ia ver se arranjava uma pequena licença para visitar a irmã que deixara lá, no sossego, e de quem tinha notícias por carta, 3 vezes por semana. Eram elas satisfatórias, contudo, ele tinha necessidade de ver tanto ela como o Anastácio, fisionomias com quem se encontrava diariamente há tantos anos, e cuja contemplação lhe fazia falta e talvez lhe restituísse a calma e a paz de espírito. A última carta que recebera de Dona Adelaide havia uma frase de que, no momento, se lembrava sorrindo. Não te exponhas muito, Policarpo. Toma muita cautela. Pobre Adelaide! Estava a pensar que esse negócio de balas é assim como a chuva? O quartel ainda ficava no velho cortiço condenado pela higiene, lá para as bandas da Cidade Nova. Assim que Quaresma apontou na esquina, a sentinela deu um grande berro, fez uma imensa bulha com a arma e ele entrou, tirando o chapéu da cabeça baixa, pois estava a paisana e tinha abandonado a cartola com medo de que esse traje fosse ferir as suscetibilidades republicanas dos jacobinos. No pátio, o instrutor coxo adestrava novos voluntários e os seus majestosos e demorados gritos: Ombro! Armas! Meia volta a volver! Subiam ao céu e ecoavam longamente pelos muros da antiga estalagem. Bustamante estava no seu cubículo, mais conhecido por gabinete, e irrepreensível no seu uniforme verde garrafa, alamares dourados e vivos azul ferrete. Com o auxílio de um sargento, examinava a escrita de um livro quarteleiro. Tinta vermelha, sargento. É como mandam as instruções de 1864. Tratava-se de uma emenda ou de coisa semelhante. Logo que viu Quaresma entrar, o comandante exclamou radiante: O major adivinhou. Quaresma descansou placidamente o chapéu, bebeu um pouco d'água e o coronel Inocêncio explicou a alegria. Sabe que temos de marchar? Para onde? Não sei. Recebi ordem do Itamaraty. Ele não dizia nunca do quartel-general, nem mesmo do ministro da guerra. Era do Itamaraty, do presidente, do chefe supremo. Parecia que assim dava mais importância a si mesmo e ao seu batalhão. Fazia-o uma espécie de batalhão da guarda, favorito e amado do ditador. Quaresma não se espantou, nem se aborreceu. Percebeu que era impossível obter a licença e também necessário mudar os seus estudos. Da artilharia tinha que passar para a infantaria. O major é que vai comandar o corpo, sabia? Não, coronel. E o senhor não vai? Não, disse Bustamante, alisando o cavanhaque mosaico e abrindo a boca para o lado esquerdo. Tenho que acabar a organização da unidade, não posso. Não se assuste, mais tarde irei lá ter. Começava a tarde, quando Quaresma saiu do quartel. O instrutor coxo continuava com força, majestade e demora a gritar: Ombro! Armas! A sentinela não pôde fazer a bulha da entrada, porque só viu o major quando já ia longe. Ele desceu até a cidade e foi ao correio. Havia alguns tiros espaçados. No Café do Rio, os levitas continuavam a trocar ideias para a consolidação definitiva da República. Antes de chegar ao correio, Quaresma lembrou-se de sua partida.
Correu a uma livraria e comprou livros sobre infantaria. Precisava também dos regulamentos. Arranjaria no quartel-general. Para onde ia? Para o sul? Para Magé? Para Niterói? Não sabia. Ah, se isso fosse para a realização dos seus desejos e sonhos. Mas quem sabe? Podia ser. Talvez. Mais tarde. E passou o dia atormentado pela dúvida do bom emprego de sua vida e de suas energias. O marido de Olga não fez nenhuma questão em ir ver a filha do general. Ele levava a íntima convicção de que a sua ciência toda nova pudesse fazer alguma coisa, mas assim não se deu. A moça continuou a definhar, e se a mania parecia um pouco atenuada, o seu organismo caía. Estava magra e fraca, a ponto de quase não poder sentar-se na cama. Era sua mãe quem mais junto a ela vivia. As irmãs se desinteressavam um pouco, pois as exigências de sua mocidade levavam-nas para outros lados. Dona Maricota, tendo perdido todo aquele antigo fervor pelas festas e bailes, estava sempre no quarto da filha, a consolá-la, animá-la, e às vezes, quando a olhava muito, como que se sentia um tanto culpada pela sua infelicidade. A moléstia tinha posto mais firmeza nos traços de Ismênia, tinham-lhe diminuído a lassidão, tirado o mortiço dos olhos e os seus lindos cabelos castanhos, com reflexos de ouro, mais belos se faziam quando cercavam a palidez de sua face. Raro era falar muito, e assim foi que naquele dia se espantou muito Dona Maricota com a loquacidade da filha. Mamãe, quando se casa Lalá? Quando se acabar a revolta. A revolta ainda não acabou? A mãe respondeu-lhe e ela esteve um instante calada, olhando o teto, e após essa contemplação disse à mãe: Mamãe, eu vou morrer. As palavras saíram-lhe dos lábios seguras, doces e naturais. Não diga isso, minha filha. Adiantou-se Dona Maricota. Qual morrer? Você vai ficar boa. Seu pai vai levar você para Minas. Você engorda, toma forças. A mãe dizia-lhe tudo isso devagar, alisando-lhe a face com a mão, como se tratasse de uma criança. Ela ouvia tudo com paciência e voltou por sua vez serenamente. Qual, mamãe? Eu sei. Vou morrer e peço uma coisa à senhora. A mãe ficou espantada com a seriedade e firmeza da filha. Olhou em redor, deu com a porta semicerrada e levantou-se para fechá-la. Quis ainda ver se a dissuadia daquele pensamento. Ismênia, porém, continuava a repeti-lo pacientemente, docemente, serenamente. Eu sei, mamãe. Bem, suponho que é verdade. O que é que você quer? Eu quero, mamãe, ir vestida de noiva. Dona Maricota ainda quis brincar, troçar. A filha, porém, voltou-se para o outro lado, pôs-se a dormir, com um leve respirar espaçado. A mãe saiu do quarto, comovida, com lágrimas nos olhos e a secreta certeza de que a filha falava a verdade. Não tardou muito a se verificar. O doutor Armando a tinha visitado naquela manhã pela 4ª vez. Ela parecia melhor desde alguns dias, falava com discernimento, sentava-se à cama e conversava com prazer. Dona Maricota teve que fazer uma visita e deixou a doente entregue às irmãs. Elas foram lá ao quarto várias vezes e parecia dormir. Distraíram-se. Ismênia despertou. Viu por entre a porta do guarda-vestidos, meio aberto, o seu traje de noiva. Teve vontade de vê-lo mais de perto. Levantou-se descalça e estendeu-o na cama para contemplá-lo. Chegou-lhe o desejo de vesti-lo. Pôs a saia, e por aí vieram recordações do seu casamento falhado. Lembrou-se do seu noivo, do nariz fortemente ósseo e dos olhos esgazeados de Cavalcante. Mas não se recordou com ódio.
antes como se fosse um lugar visto há muito tempo e que a tivesse impressionado. De quem ela se lembrava com raiva era da cartomante. Iludindo sua mãe, acompanhada por uma criada, tinha conseguido consultar Madame Sinhá. Com que indiferença ela lhe respondeu: Não volta? Aquilo doeu-lhe. Que mulher má! Desde esse dia... Acabou de abotoar a saia em cima do corpinho, pois não encontrara colete, e foi ao espelho. Viu os seus ombros nus, o seu colo muito branco. Surpreendeu-se. Era dela aquilo tudo? Apalpou-se um pouco e depois colocou a coroa. O véu afagou-lhe as espáduas carinhosamente como um adejo de borboleta. Teve uma fraqueza, uma coisa. Deu um ai e caiu de costas na cama com as pernas para fora. Quando a vieram ver, estava morta. Tinha ainda a coroa na cabeça e um seio muito branco e redondo saltava-lhe do corpinho. O enterro foi feito no dia imediato, e a casa de Albernaz teve os 2 dias cheia, como nos dias de suas melhores festas. Quaresma foi ao enterro. Ele não gostava muito dessa cerimônia, mas veio e foi ver a pobre moça no caixão, coberta de flores, vestida de noiva, com um ar imaculado de imagem. Pouco mudara, entretanto. Era ela mesma ali. Era a Ismênia, dolente e pobre de nervos, com os seus traços miúdos e os seus lindos cabelos que estava dentro daquelas 4 tábuas. A morte tinha fixado a sua pequena beleza e o seu aspecto pueril. E ela ia para a cova com a insignificância, com a inocência e a falta de acento próprio que tinha tido em vida. Contemplando aqueles tristes restos, Quaresma viu o caixão do coche parar na porta do cemitério, atravessar pelas ruas de túmulos. Uma multidão que trepava, se tocava, lutava por espaço na estreiteza da várzea e nas encostas das colinas. Algumas sepulturas como se olhavam com afeto e se queriam aproximar. Em outras, transparecia repugnância por estarem perto. Havia ali, naquele mudo laboratório de decomposições, solicitações incompreensíveis, repulsões, simpatias e antipatias. Havia túmulos arrogantes, vaidosos, orgulhosos, humildes, alegres e tristes. E de muitos ressumava o esforço, um esforço extraordinário para escapar ao nivelamento da morte, ao apagamento que ela traz às condições e às fortunas. Quaresma ainda contemplava o cadáver da moça e o cemitério surgia aos seus olhos com as esculturas que se amontoavam, com vasos, cruzes e inscrições em alguns túmulos. Noutros eram pirâmides de pedra tosca, retratos, caramanchões extravagantes, complicações de ornatos, coisas barrocas e delirantes para fugir ao anonimato do túmulo ao fim dos fins. As inscrições exuberam. São longas, são breves, têm nomes, têm datas, sobrenomes, filiações, toda a certidão de idade do morto que, lá embaixo, não se pode mais conhecer e é lama pútrida. E se sente um desespero em não se deparar com um nome conhecido, nenhuma celebridade, uma notabilidade, um desses nomes que enchem décadas e, às vezes mesmo, já mortos, parece que continuam a viver. Tudo é desconhecido. Todos aqueles que querem fugir do túmulo para a memória dos vivos são anódinos felizes e medíocres existências que passaram pelo mundo sem ser notadas. E lá ia aquela moça, por ali afora para o buraco escuro, para o fim, sem deixar na vida um traço mais fundo de sua pessoa, de seus sentimentos, de sua alma. Quaresma quis afastar essa visão triste e encaminhou-se para o interior da casa. Ele estivera na sala de visitas, onde Dona Maricota também estava, cercada de outras senhoras amigas que nada lhe diziam. O Lulu, fardado do colégio, com fumo no braço, cochilava a uma cadeira.
As irmãs iam e vinham. Na sala de jantar estava o general silencioso, tendo ao lado Fontes e outros amigos. Caldas e Bustamante conversavam baixo, afastados. E quando Quaresma passou, pôde ouvir o almirante dizer: Qual? Os homens estão dentro em pouco aqui. O governo está exausto. O major ficou na janela que dava para o quintal. O tecido do céu se tinha adelgaçado. O azul estava sedoso e fino, e tudo tranquilo, sereno e calmo. A Estefânia, a doutora, a de olhos maliciosos e quentes, passou tendo ao lado Lalá, que levava de quando em quando um lenço aos olhos já secos, a quem ela dizia: Eu, se fosse você, não comprava lá, é caro. Vai ao Bonheur de Dame, dizem que tem coisas boas e é pechincheiro. O major voltou de novo a contemplar o céu que cobria o quintal. Tinha uma tranquilidade quase indiferente. Genelício apareceu demasiadamente fúnebre, todo de preto. Ele tinha afivelado ao rosto a mais profunda máscara de tristeza. O seu pincenês azulado também parecia de luto. Não lhe fora possível deixar de ir trabalhar. Um serviço urgente fizera-o indispensável na repartição. É isto, general, disse ele. Não está lá o doutor Genelício, nada se faz. Não há meio da Marinha mandar os processos certos, é um relaxamento. O general não respondeu. Estava deveras combalido. Bustamante e Caldas continuavam a conversar baixo. Ouviu-se o rodar de uma carruagem na rua. Quinota chegou à sala de jantar. Papai, está aí o coche. O velho levantou-se a custo e foi para a sala de visitas. Falou à mulher, que se ergueu com a face contraída, exprimindo uma grande contenção. Os seus cabelos já tinham muitos fios de prata. Não deu um passo. Esteve um instante parada e logo caiu na cadeira chorando. Todos estavam vendo sem saber o que fazer. Alguns choravam. Genelício tomou um partido, foi retirando os círios de ao redor do caixão. A mãe levantou-se, veio até ao esquife, beijou o cadáver. Minha filha! Quaresma adiantou-se, foi saindo com o chapéu na mão. No corredor, ainda ouviu Estefânia dizer a alguém: O coche é bonito. Saiu. Na rua, parecia que havia festa. As crianças da vizinhança cercavam o carro fúnebre e faziam inocentes comentários sobre os dourados e enfeites. As grinaldas foram aparecendo e sendo dependuradas nas extremidades das colunas do coche. A minha querida filha. A minha irmã. As fitas roxas e pretas com letras douradas moviam-se lentamente ao leve vento que soprava. Apareceu o caixão, todo roxo, com guarnições de galões dourados, muito brilhantes. Tudo aquilo ia para a terra. As janelas se povoaram de um lado e do outro da rua. Um menino na casa próxima gritou da rua para o interior: Mamãe, lá vem o enterro da moça! O caixão foi afinal amarrado fortemente no carro mortuário, cujos cavalos russos, cobertos com uma rede preta, escarvavam o chão cheios de impaciência. Aqueles que iam acompanhar até ao cemitério procuravam os seus carros. Embarcaram todos e o enterro rodou. A esse tempo, na vizinhança, alguns pombos imaculadamente brancos, as aves de Vênus, ergueram o vôo, ruflando estrepitosamente. Deram volta por cima do coche e tornaram logo silenciosos, quase sem bater asas, para o pombal que se ocultava nos quintais burgueses.